Praticamente todos os adultos, assim como a maioria das crianças, têm alguma noção do que significam palavras como raiva, medo e felicidade. Mesmo crianças novas demais para reconhecer o sentido destas palavras, podem distinguir um rosto irado de um outro entristecido, a ponto de reagir com cautela em relação a um e com afeto em relação a outro. Não pretendo definir hoje o que são emoções, porque acho difícil definir este conjunto de sentimentos que se manifestam em nós em explosões de choro, risos, tristezas, êxtases, mas creio que por experiência todos sabem o que é emoção, pois de uma forma ou de outra todos já vivemos experiências emotivas. Partindo deste tema emoções, gostaria de refletir algumas questões conflitantes para nós cristãos a partir da seguinte pergunta: podemos ou não controlar nossas emoções? Para responder esta pergunta, vou dividi-la em duas partes. Primeiro, controlando nossas emoções no dia a dia. Ao lermos Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estes versos nos apresentam uma relação de sentimentos, uma relação de adjetivos que envolvem emoções. Entre todos os adjetivos, o que mais nos chama a atenção é o domínio próprio. Embora Deus possua emoções, Ele possui domínio sobre elas. Acreditamos que todos os cristãos precisam se dominar. Isto é verdade. Contudo, confundimos se dominar com sufocar, reprimir, negar os sentimentos. Muitos cristãos se encontram doentes exatamente por isso. Vivem sufocando os seus sentimentos. Não conseguem chorar, sorrir, irar-se. Sentimentos são para ser experimentados. Vejamos Jesus, João 11:35. Jesus chorou porque seu amigo Lázaro estava morto. Mateus 26:37 e 38. Jesus se entristeceu, angustiou-se devido ao sofrimento que lhe aguardava e não teve medo de dizer. Em Mateus 21:12 e 13, Jesus se irou porque transformaram a casa de Deus em negócios. Talvez a confusão ocorre porque as pessoas pensam que é pecado se irar e tornar a partir daí pecado toda manifestação emocional. Vejamos o que temos a aprender com o texto de Efésios. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Neste verso encontramos o caminho para a saúde. O âmago deste conselho espiritual é que devemos trabalhar a raiva até que ela se esgote. Estas palavras sábias não nos aconselham a enterrar a raiva, nem sugerem que devamos soltá-las ao acaso, deixando que recaia sobre qualquer um. Raiva enterrada nos morde por dentro, e se deixarmos que continue, estaremos abrigando uma doença não tratada. Por outro lado, quando a raiva assume a forma de uma explosão reativa, quando não tem uma explicação aparente, ou quando as explosões não são seguidas de pacificação, mas ficam apenas como manifestações inflamadas, estas só servem para provocar mágoas cada vez maior sobre aquele que foi ofendido. Raiva saudável é aquela que aceitamos como sinal de algo que não vai bem. É a raiva que levamos a sério, tanto em termos de causa como de solução. A raiva saudável
não é escondida, mas curada. Raiva responsável é aquela com a qual e sobre a qual trabalhamos até que ela não seja mais necessária, pois o motivo que estava causando a raiva já não é mais problema. Devemos admitir que às vezes, para se acabar com a raiva, pode-se levar tempo, e muitas vezes nem se encontram soluções completas para elas. Quando não se encontram soluções, o melhor a fazer é entregá-las para o Senhor Jesus. O significado dado aqui ao controle emocional tem muito pouco a ver com reprimir, com sufocar ou com negar emoções. Controlar emoções não significa trancá-las. É uma questão de acompanhá-las da maneira sábia, a fim de que nossas emoções, nossos relacionamentos, nossas atitudes e nossas percepções caminhem na direção de uma integridade cada vez maior. A plenitude emocional é parte de um quadro maior. É um dom dado a pessoas que têm a coragem de viver uma vida unificada pela graça. Para termos controle emocional, precisamos ter direção. Precisamos ter um sentido profundo da vida que nos dê continuidade. Precisamos de algo que nos sirva de centro. Então, e só então, nos será possível avaliar a qualidade de nossas emoções. Se temos uma razão para viver, uma meta, seremos também capazes de olhar para o padrão atual de nossas vidas e honestamente seremos capazes de avaliar se o que somos e como somos é o que deveríamos ser. Qual é o nosso padrão? Quem é o nosso centro? Jesus Cristo é o nosso padrão e devemos sempre olhar para Ele, pois todos caminhamos para nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus, conforme descreve Efésios capítulo 4, verso 13. Hoje em dia se discute muito que os cultos são muito carregados de emoções e que seus fins são apenas satisfazer os desejos humanos. Quanto a isso, sabemos que existe uma verdade. Entretanto, não podemos impedir as manifestações emocionais dentro de um culto. É tão belo vermos pessoas se alegrando ou chorando na presença de Deus. Quando essas manifestações são sinceras, elas trazem curas profundas nas almas daqueles que libertaram estes sentimentos. Não podemos nos esquecer de que devemos controlar certas manifestações emocionais que venham a atrapalhar o culto. Quando nos reunimos, o fazemos para a edificação do grupo, conforme 1 Coríntios 14, 26 nos ensina. Se eu começo a me tornar tropeço para o culto do irmão ao lado, com certeza isso não irá agradar a Deus. Não há nada de errado orarmos, por exemplo, em línguas durante o período de adoração. Isto é, no momento em que todos estão cantando. Mas eu devo orar baixinho, para não atrapalhar o culto do meu irmão que está ao lado. Acredito que para que o meu culto, isto é, a minha adoração seja verdadeira e profunda, eu preciso ter liberdade para adorar da forma que gosto. Por outro lado, não devo me esquecer que não estou sozinho. Portanto, se gosto de adorar em línguas, o farei de forma a não atrapalhar quem está ao meu lado. Não é necessário berrar em línguas. Você pode falar normalmente ou mesmo cantar em línguas durante a ministração do louvor, sem que isto interfira na adoração do irmão ao lado ou de toda a comunidade. E para seu conhecimento, Deus não é surdo. O ministro de louvor poderá expressar no êxtase da adoração cânticos espirituais. E muitas vezes estes cânticos poderão até ser expressos em línguas estranhas, o que não é comum na nossa igreja. Pode ter certeza que em determinadas comunidades isto
não causará dano a ninguém, desde que o ministro esteja sendo conduzido pelo Espírito de Deus e toda a comunidade esteja no mesmo espírito de adoração. Lembro-me de tantas vezes ter ouvido palavras de repreensão a qualquer tipo de manifestação emocional. Em muitas igrejas ainda é proibido qualquer tipo de manifestação emocional, como dança, coreografia, palmas, risos, cânticos, etc. Entende-se que todas essas manifestações são carnais, são manifestações liberadas pela natureza humana, provém do homem e não do Espírito de Deus. Talvez você esteja se perguntando, o que dança, coreografia e palmas têm a ver com emoções? Tudo. A dança, as palmas manifestam nossos sentimentos. O ser humano é sentimento, é emoção, e não podemos nos desprender dos sentimentos, das emoções em momento algum. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por muito tempo os pregadores usaram este verso como pretexto para proibirem qualquer tipo de manifestações emocionais dentro dos cultos. Usando a expressão culto racional, eles passaram a defender que onde há o racional não há lugar para êxtase, para o emocional. Entretanto, o fato de um culto ser racional não significa que não possa haver manifestação do emocional. Quando nos alegramos por ter conseguido êxito em nossos projetos, quando nos alegramos por termos passado no vestibular, quando nos alegramos porque o nosso time ganhou o jogo, marcou um gol, pulamos de felicidade, dançamos de alegria, mas nem por isso deixamos de ser racional. Não estamos pulando, gritando, dançando sem sentido, sem lógica. Pelo contrário, estamos fazendo porque sabemos que vencemos, que ganhamos, que conquistamos algo que desejávamos. Nossa razão continua trabalhando. Em Êxodo, capítulo 15, verso 20 e 21, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim. E todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Quando sei que Deus me salvou, me curou, me libertou, me deu vida eterna, e que derrama sobre mim dos seus dons, tenho muito, mas muito motivos de gritar, de pular, de dançar para Ele. Quando faço isso, eu faço porque sei que Deus me ama, que meus sentimentos entram numa erupção dentro de mim, há uma explosão de alegria, um desejo de gritar aleluia. Você não sente essa alegria? Deus te ama. Deus tem muitas bênçãos para você. Deus merece sua alegria. Ele merece todo o seu ser. Se solte na presença dele. Adore-o com liberdade. O culto racional é o culto onde se adora com consciência. Você sabe por que está dançando para Deus? Você sabe por que está pulando para Ele? Você sabe quem Ele é? Você sabe? Então adore com toda a sua força, com todo o seu corpo, com toda a sua alma. Deus te abençoe.